Era domingo de manhã do último dia 13 de junho quando eu recebi uma mensagem que me deixou um tanto inquieta. Minha tia, que mora em uma fazenda em Cocalzinho, no interior de Goiás, me mandou alarmada que a polícia havia pedido que ela e a família ficassem em casa, porque um assassino serial estava solto na região. Informaram também que ele já havia matado e violentado algumas pessoas, inclusive uma família inteira, na zona rural de Ceilândia. Em menos de 2 dias, esse caso que chegou a mim por uma questão particular ganhou repercussão nacional e o homem de 33 anos estava agora entre os mais caçados do país. Em pouco tempo, Lázaro Barbosa de Souza estampava jornais, programas policiais vespertinos e dava um verdadeiro olé na polícia de Goiás e do Distrito Federal, causando pânico por todo o interior em torno de Brasília. Aos poucos, começou a aparecer matérias falando que o fugitivo era tão esperto porque tinha um pacto com o diabo, inclusive com afirmações vindas da própria polícia que o investigava. E como isso vem de jornal e gera clique, em poucas horas a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Enquanto falo isso, se digitado agora no Google, há pelo menos 4 matérias de grandes jornais tratando das práticas religiosas do foragido, tudo envolto em medo e mistério. Vez ou outra, o demônio toma conta das páginas policiais. Quando há um caso sem solução, dificuldade da polícia na captura ou atos muito violentos, associa-se a satanismo. Mas será que o diabo está mesmo por trás de atos tão horrendos ou é apenas intolerância religiosa misturada a uma imprensa que lucra em cima de um imaginário cristão? Eu sou a Neide Barros e nesse Unguento do Ogro vamos falar sobre Satanic Panic. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Segundo a professora Susan P. Robbins, o termo pânico satânico teve origem no final dos anos 80 nos Estados Unidos e tentava definir a onda de medo que tomava a sociedade do contexto. A crescente leva conservadora também buscava contrapor as novas perspectivas culturais que se iniciaram nas décadas anteriores, pois, como a gente já sabe, as décadas de 60 e 70 foram marcadas por movimentos de resistência, de contracultura, que optavam por novas alternativas no campo social, como a busca de maior liberdade sexual, emancipação de grupos subalternizados e também novas perspectivas no campo religioso. Surgia aí, no seio do mundo ocidental, lógicas da chamada New Age, que trazia referências orientais como o budismo, Hare Krishna. Nesse período, especificamente em 1966, fundou-se também a Church of Satan, coordenada por Anton LaVey, que tinha como proposta contrapor o estabelecimento das lógicas cristãs e burguesas. Os anos 80 trouxeram um backlash cultural, digamos assim, uma sensação de reação às mudanças recentes que aconteceram na sociedade. E nesse contexto é que se insere o Satanic Panic. Inicia-se, então, boatos de sociedades secretas, organizadas, que violentavam e matavam crianças em louvor a Satanás. De acordo com tais rumores, grupos muito bem estabelecidos no coração do poder da sociedade norte-americana estariam por trás de diversas séries de crimes, na qual crianças eram as maiores vítimas. Inclusive, os órgãos de investigação chegaram até a escrever manuais de identificação de satanistas. Junto a isso, havia todo um movimento contracultural que trazia referências mais obscuras na arte, nas vestimentas e no modo de agir. Então, esses paradigmas conspiratórios começavam a crescer e se misturavam, de um lado, a resistência a essas mudanças e essa nova linguagem da juventude,
também se juntava com intolerância religiosa em relação às minorias no país. A professora Robbins chega a afirmar que o satanismo tornou-se ligado ao uso da magia ritualística ou algumas práticas de sacrifícios de animais que são típicas de religiões de origens africanas ou hispânicas, como o voodoo, a santeria, a bruxaria, e tudo isso ficou mesclado num único pacote. No Brasil, essas ideias vão chegar um pouco mais tarde, mas vão se fazer muito presente, especialmente entre os anos 90 e o começo dos anos 2000. Seguindo a lógica dos Estados Unidos, muitos casos aqui ganharam a atenção da imprensa por serem associados ao satanismo ou a Satanás. Nesse período, crimes muito violentos, como o caso dos irmãos Ibrahim e Henrique Oliveira, também conhecidos como irmãos necrófilos, no interior do Rio de Janeiro, ou o assassinato do menino Evandro, morto em Guaratuba, no Paraná, passaram a ser associados a satanismos ou rituais religiosos. E aqui a gente destaca 2 pontos distintos. O primeiro é que quando algo afronta profundamente a nossa moralidade e o nosso sentimento de segurança e estabilidade, associamos esse medo a um mal absoluto. Então, como no caso dos irmãos Oliveira, por ser uma série de crimes bárbaros, no qual eles estupravam e assassinavam mulheres, para que se tornem inteligíveis, associamos a uma força sobrenatural que representa o mal. Essa força, em uma sociedade cristã, é Satanás, figura que pode ser percebida de outras formas por outros grupos e expressões filosóficas. Segundo, é que a figura de Satã é associada a qualquer outra entidade não cristã, inclusive as africanas. Apesar dos orixás terem origens totalmente diferentes da ideia de um líder dos anjos caídos contado pela mitologia judaico-cristã, ainda é frequente essa associação no senso comum. Qualquer outra manifestação religiosa é pensada imediatamente como um mal absoluto. E essas ideias geram um grande problema de intolerância religiosa. E essa intolerância, fomentada na lógica de que qualquer ato religioso não cristão é maldoso, cruel, capaz de violências extremas e abusos inenarráveis, nos leva a grandes injustiças e se torna bastante perigosa. Um exemplo disso é o caso de Fabiane Maria de Jesus, que em 2014 foi assassinada através de um linchamento após ser acusada de praticar bruxaria. Outros casos, talvez não tão extremos, mas que refletem esse pânico associado à intolerância, levam a grandes injustiças nos tribunais brasileiros, como o caso do julgamento da morte de Aline Soares em Ouro Preto, Minas Gerais, no qual os rapazes foram presos e responderam por assassinato durante mais de 8 anos, por simplesmente jogarem RPG e gostarem de bandas de metal. Outro caso emblemático foi o de Silvio Rodrigues, em Novo Hamburgo, em Santa Catarina, que além de preso, sofreu diversos danos por praticar uma religião não cristã. Além disso, a sua acusação foi toda baseada em uma revelação profética ocorrida dentro de um templo de uma igreja evangélica, mostrando a força de uma lógica religiosa dentro do Estado laico e reforçando a noção de bem, o universo cristão, contra o mal, qualquer prática não cristã. Devemos aqui lembrar que dentro de um Estado laico, todas as ações religiosas devem ser respeitadas e toleradas desde que sigam a legalidade e não afrontem a lei com as suas práticas. Temos que tomar cuidado também com as nossas afirmações sobre o outro. Uma característica de preconceito é associar um indivíduo que comete um erro a todo um grupo, como se ele representasse toda aquela categoria. E isso é muito visto na intolerância religiosa. No Brasil, por exemplo, por ser um país de maioria cristã, a probabilidade de que os criminosos sejam cristãos é muito grande. Porém, quando um comete um crime, não se fala um cristão cometeu um crime. Seu erro se limita à sua individualidade. Porém, se esse mesmo criminoso vem de outra linha religiosa,
isso respinga sobre toda a sua comunidade, reforçando-se o preconceito, a rejeição e o medo sobre tais. Então, voltando ao Lázaro, não sei qual é a real matriz religiosa que ele faz parte, porém, critico a forma que é alardeada que ele é um satanista, como se isso justificasse as suas ações violentas e ilegais. Uma, porque as pessoas têm direito de serem satanistas, ainda que isso soe polêmico dentro de uma estrutura cristã, e que podem praticar seus ritos desde que respeitem a legislação brasileira. Segundo, porque no imaginário coletivo cria-se mais preconceitos e rejeições, e isso leva a possibilidades de injustiça a todas as demais religiões de matrizes não cristãs. Se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso podcast na plataforma de sua preferência e também nos siga nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook. Além do mais, você pode nos ajudar compartilhando nas suas redes sociais ou fazendo uma contribuição a partir de R$5 no nosso Catarse, disponível no link abaixo. Obrigada e até o próximo episódio!